Oi, gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E esse é um vídeo muito especial e que muitos de vocês já me pediram para trazer aqui, para eu mostrar, para eu contar aqui quais foram os livros que eu já li, que de alguma forma já transformaram a minha vida, importantes também, né, aí na minha caminhada. E antes de falar sobre eles, eu já queria deixar aqui bem claro que eu nem sempre fui uma pessoa que conseguiu ter e principalmente manter o hábito da leitura. Esse hábito ele veio se tornar mais presente assim na minha vida no início da pandemia, em que a gente teve mais tempo, né, gente? A gente ficou mais tempo em casa, então com o isolamento eu acabei criando mais esse hábito da leitura, tendo ele presente na minha vida até hoje. E assim, foi um dos melhores hábitos que eu trouxe para minha vida e que me transformaram realmente, me ajudaram com ansiedade, me ajudaram muito também com o estilo de vida que eu quero para mim. Enfim, então eu passei um cafezinho aqui e vim compartilhar com vocês em forma de um bate-papo aqui, uma conversa bem legal entre a gente, esses livros que de alguma forma impactaram e que transformaram a minha vida. Muitos desses livros, se não todos eles, eu acho que podem se enquadrar aí, né, na categoria de livros de desenvolvimento pessoal ou livros de autoajuda, como você quiser chamar, enfim. Eu gosto muito desse tipo de livro, desse tipo de leitura, porque eu acho que é uma leitura muito útil e que a gente consegue muito aplicar na nossa vida, sabe? Então eu trouxe aqui esses 5 livros e aqui eu só vou ter 2, porque alguns eu li na versão digital, mas eu vou deixar a imagem aqui do lado em algum lugar para vocês verem. E também outros eu emprestei, porque como são livros assim que eu gostei muito, eu fico querendo compartilhar com todo mundo, com os meus amigos, enfim. E aí eu emprestei para que outras pessoas pudessem ler também. Enfim, vamos lá começar. Ah, e antes que eu me esqueça, eu vou deixar aqui embaixo na descrição o link de todos esses livros, tá? Vocês comprando por esses links, eu posso ganhar alguma comissão e isso vai me ajudar muito aqui com o meu trabalho, né, no YouTube, vai me ajudar também a melhorar a qualidade aqui dos vídeos, enfim. Vocês vão lá dar uma olhadinha. E o primeiro livro foi, assim, um livro que foi um divisor de águas na minha vida, sabe? Que foi esse daqui, Em Busca de Sentido. Esse livro eu ganhei da minha amiga Ana Celestino, foi um livro que eu ganhei quando a gente fez o Amigo Secreto no final do ano passado. E eu já estava me preparando psicologicamente, eu demorei para ler ele, porque eu sabia que era uma leitura muito intensa e com uma temática muito forte. Eu vou tentar não falar muito para não deixar esse vídeo muito longo, mas explicar cada um desses livros do meu ponto de vista, né? E esse livro, por que ele se tornou um dos livros mais importantes para mim? Ele tem uma leitura que, em uma certa parte, fica um pouco difícil porque é um pouco mais técnica. Mas, basicamente, esse livro aqui, que é do autor Viktor Frankl, eu não sei como é que pronuncia o nome dele, tá, gente? Mas, enfim, esse cara aqui, ele é um psicanalista, psicólogo, médico, alguma coisa assim. E ele viveu durante a época do nazismo. E ele, sim, ficou em campos de concentração. E ele conta muito da perspectiva dele, técnica, né, e científica, como que eles lidavam com aquela situação, mas ele também fala muito do ponto de vista humano dele, como foi ficar tanto tempo em isolamento, sofrendo, enfim, todo tipo de abuso, né, e violência, enfim. O que eu achei mais interessante nesse livro, gente, que o próprio nome já diz, é que ele toca bastante no ponto em que as pessoas que estavam lá não tinham nenhum tipo mais, assim, de perspectiva, de dignidade, de, enfim, às vezes até de conseguir ver um novo horizonte, sabe? Mesmo naquela situação total de tormento, a vida delas ainda assim tinha um significado. Sendo que muitas dessas pessoas perderam totalmente, assim, todas as pessoas da sua família, todos os seus familiares. E ele ficou tentando entender, sabe, a partir dos estudos dele, por que essas pessoas ainda viam sentido na vida, inclusive ele, né? Então, assim, aqui no verso do livro até fala uma parte que eu achei muito relevante, assim, e que me tocou bastante, que é: elas provaram que, inerente ao sofrimento, há uma conquista, que é uma conquista interior. A liberdade espiritual do ser humano, a qual não se pode tirar, permite-lhe, até o último suspiro, configurar a sua vida de modo que tenha sentido. Pois não somente uma vida ativa tem sentido. Se é que a vida tem sentido, também o sofrimento necessariamente o terá.
Então ele fala muito que as pessoas, elas devem ser dignas daquele tormento que elas estão passando de alguma forma. Eu não sei se faz sentido isso que eu tô falando pra vocês, mas é como se ele mostrasse que mesmo em uma vida de sofrimento, existe sentido naquela vida, sabe? E eu acredito que isso foi o que fez com que não só ele, mas muitas pessoas aguentassem, né, viver durante esse período. E eu trazendo isso pra minha vida, de alguma forma fez muito sentido, porque às vezes a gente passa por algumas situações que a gente acha que não tem mais saída, né? Que não tem mais jeito. Então, esse livro foi muito importante para mim, para que eu entendesse que, apesar do sofrimento, apesar das dificuldades, sempre existe um sentido em se estar vivo. E enquanto se está vivo, na verdade, existe um sentido para viver, né? Existe um sentido e um propósito para fazer as coisas e, enfim. Então, eu não sei se eu consegui passar a ideia desse livro, mas eu espero muito que, se você tiver entendido um pouquinho sobre ele, você possa ler, né? Esse livro realmente, assim, é um divisor de águas, é muito inspirador. A história dele é muito inspiradora e eu aconselho muito que vocês leiam. Eu, na verdade, gosto muito de livros com essa temática de nazismo, Segunda Guerra Mundial, porque eu acredito que falam muito de resiliência, né? Enfim, então vale muito a pena essa leitura. O próximo livro é Essencialismo. Eu acredito que talvez muitos de vocês que estão aqui já tenham lido esse livro, né? Tem um tempo já que eu venho buscando mais temáticas sobre minimalismo, sobre essencialismo, e esse livro fez muito sentido para mim. Ele é um livro que ele trata do ponto de vista, assim, do que é realmente essencial na nossa vida. E que a gente saiba priorizar o que são essas coisas importantes. E quando eu falo disso, eu não tô falando só em relação a coisas, né? A você, por exemplo, fazer estralhos de coisas e ficar só com realmente aquilo que é importante ou que é relevante na sua vida. Mas na verdade é de você fazer escolhas e ficar atento para o que realmente merece mais o seu tempo e merece mais a sua atenção. Principalmente a nossa vida adulta, eu acredito que o nosso tempo, ele é realmente o bem mais precioso que a gente tem. E muitas vezes a gente acaba jogando esse tempo, né, fora, por dar muita atenção a coisas que são muito irrelevantes para a nossa vida. E o que é irrelevante para mim pode não ser para você, né? Enfim, isso vai variar muito de pessoa para pessoa e de realidade para realidade também. Mas esse livro, o que eu acho mais incrível dele é que ele realmente trata não só de você ter menos coisas, ou de você ter menos pessoas ao seu redor, ou enfim, mas de você realmente priorizar quais são essas coisas e ver que coisas são importantes para você ter perto de você, ou que tipo de pessoas, que tipo de relações. Será que isso merece que eu deposite a minha energia para que seja feito? Então, isso me ajudou muito aqui na minha casa, ter consciência na hora de comprar coisas, sabe, também, e de desapegar também de algumas delas, mas também até pro meu trabalho. Coisa que eu achei que esse livro me ajudou bastante é porque, como eu trabalho por conta própria, assim, né, com o ateliê, e que a gente sempre tá muito ligado ao que a gente vê na internet, né? Como eu trabalho nesse mundo digital, com os produtos que eu faço e tal, às vezes eu queria abraçar o mundo todo, sabe? Fazer tudo para que eu conseguisse atingir vários tipos de públicos, enfim. E quando eu li esse livro, ele me estralou muito pro sentido de que eu não preciso de tudo isso. Eu posso muito bem priorizar e ver o que é que de fato eu gosto, o que é que eu realmente quero com o meu trabalho, o que é que eu quero passar para as pessoas através dele e focar mais nisso, sabe? Porque isso de fato é o que merece que eu gaste a minha energia. Que eu conseguisse priorizar o que são as coisas relevantes e que de fato merecem a minha atenção e o meu tempo, que a gente sabe que o tempo, né, corre, então a gente tem que saber fazer melhor uso dele. A partir do momento em que a gente tira e deixa de lado coisas que são supérfluas ou coisas que não são relevantes, a gente ganha muito mais tempo para se aprofundar e para gastar nossa energia com as coisas que de fato são importantes para a nossa vida. Seja ter mais tempo de qualidade com a nossa família, seja ter objetos e coisas na nossa casa que nos trazem alegria e que são realmente úteis e importantes para a gente, seja manter relacionamentos que constroem e lhe agregam de alguma forma, e não aqueles relacionamentos tóxicos que muitas vezes você tem e que você tem só por ter, sabe? Você tem ali por, enfim.
mas que na verdade não te fazem bem. Se vocês não tiverem lido ainda, por favor, leiam Essencialismo. Eu acho que é uma leitura, assim, meio que obrigatória para quem tá aí querendo se aprofundar mais, entender sobre minimalismo, sobre vida simples, né, e sobre essencialismo também. O próximo livro, eu não tenho ele aqui, e esse livro é O Aprendizados, da Gisele Bündchen. Eu confesso pra vocês que, não sei, eu tinha até um certo preconceito de ler esse livro, porque teve um tempo que ele tava bem em alta, né, assim como o outro que eu vou aqui dizer pra vocês. E eu não costumo muito gostar tanto de coisas que estão muito na moda, sabe? Enfim, mas esse livro, eu li ele nesse ano ainda, no começo desse ano. E assim, gente, eu simplesmente devorei esse livro. Teve dias assim que eu fui ler à noite, eu não consegui mais dormir, porque eu fiquei tão empolgada e tão envolvida com a leitura que eu perdi o sono completamente. Ele não é um livro muito grande, né? Mas ele é um livro que basicamente, por que eu trouxe ele? Ele fala muito sobre a questão de desenvolvimento pessoal também, no caso da Gisele Bündchen, né? Mas contando a partir das experiências que ela teve. E, gente, que mulher inspiradora. Não só profissionalmente, né? Porque a gente sabe tudo que ela fez e tudo que ela faz, mas como ser humano mesmo. Então ela contou e compartilhou um pouquinho mais da trajetória dela em busca de uma vida com mais propósito, sabe? Com mais sentido para ela. Porque ela se viu, isso é do meu ponto de vista, eu tô falando aqui com vocês, mas enfim, vocês leiam o livro para saber melhor. Mas ela compartilha lá um pouquinho da trajetória dela e chegou um ponto da vida dela em que ela estava tão envolvida com o trabalho de uma forma que isso começou a trazer um peso muito grande, uma pressão muito grande, ao ponto de ela ter que fazer trabalhos que ela não se identificava assim muito, né? E o que eu achei mais legal desse livro é que ela fala muito sobre disciplina, sabe? E ela fala muito da questão de que muitas vezes alguns trabalhos que ela tinha que fazer não eram necessariamente tipos de trabalho que ela queria realmente para a vida dela, mas ela sabia muito bem onde ela queria chegar. Então, ela fazia eles porque ela sabia que, de alguma forma, lá na frente ela ia poder aproveitar mais os frutos desse trabalho. Fala muito sobre essa questão de disciplina, mas fala muito também da Gisele como um ser humano, como uma mãe, como uma esposa, não só como a Gisele modelo que a gente conhece por aí, né? Então, ela foi uma pessoa que realmente buscou mais entender e ver qual é o papel dela como ser humano aqui na Terra e o que é que ela pode fazer de alguma forma para contribuir, né? Contribuir para ajudar outras pessoas, para ajudar o meio ambiente. Ela tem uma causa voltada aí para a questão do meio ambiente que é muito forte, né? Inclusive tem ONGs e, se eu não me engano, todo o valor que ela arrecadou com esse livro foi voltado para ONG dela que trabalha com o meio ambiente, com projetos sociais. E isso é muito bacana, né, de se ver assim. Então ela compartilha muito essa jornada dela, de entender ela como ser humano, o papel dela. E uma coisa que eu me identifiquei muito com a história dela é que ela falou bastante sobre um período da vida dela em que ela estava completamente ali pressionada com o trabalho. Então ela teve muita ansiedade. Eu não sei se ela chegou a ter depressão, mas ela compartilhou muito das crises de pânico dela, de chegar ao ponto de não conseguir respirar, né? Eram sintomas psicológicos, mas que de alguma forma traziam respostas físicas para ela. Então, ela compartilhou muito desse processo dela também de cura, digamos assim, né? Com a meditação, com a alimentação, que são coisas que eu acredito muito e que de alguma forma também eu tô tentando trazer para minha vida há um tempo, essa questão da meditação, do exercício físico, né? Preciso melhorar muito na alimentação também, mas enfim, ela compartilhou esses ensinamentos a partir da perspectiva de vida dela, né? Mas que eu acho que tem totalmente possibilidade de a gente trazer de alguma forma para nossa vida. Enfim, vale muito a pena a leitura. Eu duvido você começar a ler esse livro e não querer ler ele assim rapidamente, porque é uma leitura muito fácil e muito leve também. A gente vai ali lendo e quando vê já terminou, porque ele realmente é muito envolvente. O próximo livro que eu queria muito trazer aqui pra vocês, eu também não tô com ele aqui, mas eu vou deixar a imagem dele aqui de lado, é O Milagre da Manhã. E sim, esse é mais um dos livros que entrou em moda aí durante um tempo. Muita gente ou amou esse livro ou detestou ele, porque ele é realmente um livro que tem, assim, um embasamento um pouco radical de alguma forma, né? Assim,
E o que esse livro fala? Esse livro dá alguns passos, como é que eu posso dizer, algumas dicas, assim, para quem quer realmente se desenvolver, para quem quer realmente ter uma vida mais produtiva de alguma forma, e não só no trabalho, né, mas também na sua vida pessoal. E aí, lá nesse livro ele traz a ideia de que as pessoas acordem às 5 horas da manhã, façam determinados rituais, que ele fala lá, um é sobre a meditação, sobre afirmações positivas, enfim, tem meio que um passo a passo, né, assim. E por que que esse livro ele foi importante para mim? Primeiro de tudo, eu queria dizer que eu não sigo esse passo a passo do Milagre da Manhã, né? Eu não sou metódica ao ponto de fazer esses passos, assim, com esses tempos determinados que ele até fala lá no livro. Mas ele foi um livro que me agregou muito, no sentido de eu ter mais disciplina, mas também saber separar o meu tempo de uma forma que eu tivesse ali no meu dia, todos os dias, um tempinho para mim, para que eu dedicasse ao meu desenvolvimento pessoal. Então, por exemplo, não necessariamente foi a partir desse livro, mas por meio dele eu comecei a acordar mais cedo, sim, também. E eu sou uma pessoa muito diurna mesmo, eu durmo muito cedo. E, inclusive, isso é uma coisa que ele fala lá, né, que para você conseguir realmente acordar cedo, você tem que dormir cedo, porque senão você não vai dormir ali as horas que o seu corpo precisa, né? E todo mundo precisa desse tempo. Enfim, foi muito importante para mim nesse sentido, né? E também porque a partir dele eu comecei a investigar e a prestar mais atenção na forma como eu estava distribuindo o meu tempo, sabe? E eu percebi que ou eu dedicava muito tempo a coisas que não eram muito importantes para mim, e de alguma forma isso até se liga lá com o livro Essencialismo, né? Mas também eu tava percebendo que eu não tava tirando tempo para eu dedicar a coisas que são relevantes e que são importantes para o meu crescimento, né? Como, por exemplo, uma atividade física. A gente acha, às vezes, que fazer um exercício é uma perca de tempo, ou que você tem que ter muito tempo para fazer ele, ou que é uma tortura, né? E, na verdade, não. Isso é uma coisa que deveria ser uma coisa crucial no nosso dia, sabe? Como escovar os dentes ou como fazer qualquer outra coisa. Porque a gente precisa movimentar o nosso corpo. O ser humano não foi feito para ficar parado, né, o tempo todo. Então, essa questão desses passos que ele dá me ajudou muito nesse sentido de eu tentar fazer essas coisas que de alguma forma me ajudam, né? Fazem evoluir como pessoa. Então a questão da meditação é uma coisa que, de fato, realmente me ajuda muito. Ele fala muito sobre a questão da escrita também e colocar para fora, né, as coisas que você deseja, as coisas que você busca. E isso também é uma coisa que me ajuda muito, não só em questão de você ter metas, mas no sentido de se planejar. Então, eu planejar minha semana tira muito as minhas preocupações e as minhas ideias da mente e passa para o papel, né? E fica muito mais claro de alguma forma. Então, por isso que esse livro, ele foi tão importante assim pra mim, e por isso que eu queria que você tentasse ler. Eu sei que ele pode ser uma leitura um pouco, não sei se vai ter algum funk desse livro, né, que vai me odiar por isso, mas ele é um livro que tem uma leitura, assim, uma fala um pouco apelativa, sabe? Então talvez você não se identifique muito. Eu confesso que a primeira vez que eu li, eu desisti, porque ele tem muito essa ideia de se você ler esse livro, você vai finalmente conseguir ter aquele tipo de desenvolvimento que você sempre sonhou, coisas assim. E eu não acredito muito que seja o livro que vai mudar a sua vida, que vai mudar a sua vida é você, né? Então, você que tem que procurar fazer alguma mudança. Mas ele traz, sim, algumas ferramentas e alguns ensinamentos que a gente pode trazer para nossa vida e que vão nos ajudar. E o próximo livro, e o último livro, porque eu acho que esse vídeo já vai ficar gigante, né? Porque eu acabo falando demais. Mas é um livro, gente, que assim, é um dos melhores livros que eu já li, que é o livro Hábitos Atômicos. Eu vou deixar a imagem aqui também para vocês verem. Esse livro, por que ele foi muito importante, né? Porque eu percebi, a partir dele, que eu tinha muitos hábitos ruins e destrutivos ao longo dos meus dias. E que ele também fala muito e reforça muito a ideia de que é muito fácil a gente construir hábitos destrutivos, assim, rapidamente e manter esses hábitos por anos e anos, né? É muito mais fácil, por exemplo, você tá triste e aí você vai e pensa, vou comer uma coisa gostosa porque aquilo ali vai me dar um retorno super rápido, né? Eu fico feliz ali rapidamente. Mas, para você construir o hábito de você se alimentar bem, de você ter uma saúde melhor, isso é uma coisa que você não consegue em um dia só.
Você tem que ir realmente construindo esses hábitos ao longo dos dias. Então ele fala muito sobre isso, que pra gente construir bons hábitos leva tempo. E hábitos ruins, em pouquíssimo tempo, a gente consegue aderir pra nossa vida. Porque esses hábitos ruins costumam ser mais viciantes e costumam ter um resultado ali muito mais rápido e prazeroso pra gente. Por isso que esse livro foi tão importante para mim, nesse sentido de também ajudar a ter mais disciplina para manter hábitos construtivos assim para nossa vida, sabe? Hábitos que eu realmente queria aderir, como por exemplo, o hábito de acordar cedo, o hábito de não usar o celular antes de dormir. Então ele dá ferramentas também para que nos auxiliem a gente a construir esses bons hábitos e eliminar de alguma forma esses hábitos ruins. Então, por exemplo, uma coisa que ele fala muito, né, nesse livro. Se você não quer usar o celular antes de dormir, então se você sabe que você por conta própria não tem controle, né, não tem autocontrole para que você não vá ficar no celular antes de dormir, simplesmente não leve o celular pro lado da sua cama, né? Então, isso foi uma coisa que eu realmente trouxe pra minha vida. Quando eu vou dormir, eu deixo o celular aqui na sala e vou dormir lá no quarto, e quando é de manhã o meu marido me acorda. Porque senão, a primeira coisa que eu faço quando eu acordo é pegar no celular e a última coisa que eu faço no dia vai ser olhar o celular antes de dormir. Se eu quero tirar esse hábito, né, da minha vida e eu sei que talvez eu não tenha controle, estando com aquele incentivo ali, né, muito próximo, eu simplesmente dificulto esse hábito ruim. Um outro exemplo que ele dá é, por exemplo, você não consegue acordar cedo, né? O seu celular desperta e aí ele tá ali do lado e você coloca na soneca milhares de vezes e fica lá, e fica lá, e fica lá. Então ele dá um exemplo também de você simplesmente colocar o celular ali na cômoda, um pouco mais longe, porque na medida que o seu celular ele desperta, você vai ter que se levantar para ir lá desligar ele. Então, automaticamente você já desperta mais, entendeu? É mais difícil que você volte a dormir. É isso, é você, de alguma forma, facilitar os bons hábitos e dificultar os ruins. Se você quer se alimentar melhor, coloque frutas e verduras mais aparentes ali na sua despensa ou na sua geladeira e coloque refrigerante, por exemplo, ou enfim, coisas que não fazem muito bem à sua saúde pro fundo dessas prateleiras, deixe mais escondido, porque assim você não vai ver. E muitas vezes o que você não vê, você simplesmente esquece. Então, nesse livro, ele traz muito essa ideia de construção de hábitos, né? E o quanto esses hábitos, ao longo dos dias, sendo feitos, né, realmente diariamente, eles podem construir, de alguma forma, uma vida melhor pra você. A vida que você quer realmente pra você. Então, se tem uma coisa que te incomoda, você aos poucos vai tirando essas coisas do seu dia, né? E vai substituindo, de alguma forma, por hábitos que são mais construtivos para você. Então esse livro realmente é muito bom, é uma leitura muito fácil e muito didática, sabe, pra gente. Fica aí também como indicação pra vocês, assim, de livros de hábitos foi o melhor livro que eu já li, basicamente. Ele é uma leitura realmente muito boa. Enfim, gente, é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, né, e acredito que ele tenha ficado um pouco extenso, mas é porque eu queria falar mais sobre eles pra vocês e também pra gente bater esse papo, que é muito gostoso, né? Enfim, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Fiquem bem e até o próximo. E se você tiver gostado desse vídeo, por favor, curtam, compartilhem aí com mais pessoas, aqueles amigos que você acha que precisam de dicas boas de livros pra ler. Vai lá e compartilha esse livro com esses seus amigos, tá bom? Agora sim. Tchau!